Como é ter um emprego e viver na rua na Alemanha? Uma coisa diz assim, Alemanha que ninguém conta. Esse aqui é um documentário, um mini documentário que está no canal da DW Brasil, onde dá-se conta uma particularidade que a gente já tinha discutido aqui, mas que na realidade que eu vivo, na realidade dos angolanos e de muitos africanos, não faz sentido nenhum, rapaz. Porque emprego, para nós aqui em Angola, por exemplo, é sinônimo de vencer na vida. Tem emprego, venceu na vida. Basicamente é isso, não importa se vive na casa de aluguel ou não. Então, os europeus têm empregos, mas vivem na rua. O que está em causa? Vai ser uma honra partilhar esse ponto de vista que eu tenho aqui com vocês. Em tudo isso, você tem que inscrever no canal primeiro. Deve ativar a sua notificação. Tá frio, mano. Tá frio. As coisas que eu vi nesse vídeo me fez pensar muito sobre como nós somos agraciados quando estamos debaixo de um teto. Entendes? Hoje mesmo eu saí na rua também, encontrei gente que são desabrigados. Eu olhei e vi quão sou sortudo. Às vezes nós somos tão egoístas a ponto de falar que não, poxa, sou abençoado. Não, você não é abençoado, você só é sortudo, entendeu? Você é sortudo. Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Você me acompanha aqui a partir do canal 41, sou Nudalino. Bueno, esse vídeo dá-se conta de um indivíduo que na qual ele tinha uma vida completa, uma vida assim estável. Só que ele se separa da mulher, se separa da esposa, ele perde mais da metade dos bens nesse divórcio. É uma coisa que eu nunca entendi também. Como é que vai perder mais da metade dos bens? Por que não divide em 50-50? Então, esse indivíduo perdeu tudo, depois ele saiu, foi viver num outro lugar, foi alugar um albergue, só que mais tarde não consegue mais pagar o lugar onde ele vivia. Ele tinha um emprego, mas não conseguia pagar o lugar que ele vivia. Ele já está há quase 9 meses na rua. 9 meses na rua. É tempo suficiente para qualquer um estar com cabelos aos pés. Mas ele foi resiliente, conseguiu um emprego que lhe pagasse um pouquinho mais, economizou por esses 9 meses e agora tem a possibilidade de, por exemplo, pagar um arrendamento. Mas agora, tenho dinheiro, vou pagar arrendamento. Agora, qual casa? Entendeu? Qual casa? E onde eu me liguei, não importa o quão um país seja desenvolvido, problemas sociais sempre existem. Entendeu? Por exemplo, aqui em Angola, nosso problema é comida, fome, emprego, saúde. Muitos países europeus enfrentam a falta de habitação. Falta de habitação, parceiro. A falta de habitação é que faz com que os imigrantes sofrem bastante quando eles acabam indo para esses países. E estamos a falar também ali de países que fazem muito frio, que estão mais a norte da Europa, que acaba sendo menos acolhedor. Primeiro, por causa do clima. Segundo, porque não tem habitação. E terceiro, porque o pessoal lá não está acostumado a receber grande quantidade absurda de imigrantes. Em contrapartida, quando muitos imigrantes entram nesses países, preços de habitações disparam, porque é muita gente querendo moradia. É a lei da procura e oferta. É a demanda, parceiro. E pessoas que não têm capacidade, por exemplo, que não têm uma vivência assim na classe média, muitos deles, sem uma boa gerência de capitais, acabam indo para o ralo, vivem na rua. É deplorável a situação que esses indivíduos, alemão e outros indivíduos de outros países europeus que acabaram migrando na Alemanha, acabam vivendo lá. Vi também ali alguns africanos que acabaram vivendo nas ruas, mas têm emprego, entendes? Isso que não está me entrando na cabeça. Tem brasileiros também lá na Irlanda? Na Irlanda não, calma aí. Suécia? Num desses países da Europa, é na Irlanda, sim, na Irlanda. Ela ganha muito bem, ela ganha mais de 5.000 euros. Onde é que ela mete essa grana? A lugar nenhum, porque não tem casa. Não é que ela não consegue pagar renda, é que não tem casa, então eles vivem em trailers. Não tem habitação. Muitos países europeus, o maior problema deles é a habitação. Isso deixa nós com cabelos brancos. Entendes? Vamos falar um pouco sobre Angola, sobre essa questão toda de emprego que me chamou muita atenção. Aqui em Angola, por exemplo, a juventude luta muito mais por saúde, educação, comida em primeiro lugar e habitação. Estamos a falar que tudo isso vem graças ao emprego. Aqui em Angola é assim que funciona. Salários mínimos aqui em Angola são muito, muito mal pagos. Entendeu? Lá no livro está escrito que você ganha salário mínimo, vão te dar um salário que não corresponde àquilo. E não há emprego para as pessoas. Existem muitos dados estatísticos que vêm por ali, que as televisões públicas acabam trazendo para as pessoas dizendo que não. Só no primeiro trimestre empregaram mais de 100 e tal mil pessoas. Mentira. Entendeu? Não tem. Não faz isso. Não está lá. Então, essa grande problemática do emprego é que deixa muita gente desabrigada. E muitos desses angolanos que acabam não tendo emprego, só mesmo no corre-corre, conseguem construir uma casa,
conseguem alugar uma casa, conseguem, por exemplo, por intermédio de parentes, ter um lugarzinho para viver até conseguir fazer uma outra coisa. E nós estamos a olhar esse ponto aqui que eu estou a vos dar na perspectiva de esquecer ainda aquele problema que nos aflige, que é a má governação. Depois do fim da guerra, em 2002, o governo começou a entregar lotes de terra para a população poderem construir suas casas, empreendimento e tudo mais. Em contrapartida, o governo também foi buscar investimento estrangeiro para construir habitação. Para quem acompanha o canal, já tenha visto talvez 2 ou 3 vídeos que eu fiz dentro dessas habitações que o próprio governo foi buscar financiamento com ajuda internacional. Essas habitações são muito bem construídas. E nós estamos a falar de um país que tem muito calor, a temperatura aqui é muito alta. Temos pouco tempo de frio, por exemplo, estamos na época do cacimbo, é tal tempo já de frio, que estamos a se tapar o casaco, porque o nosso corpo não aguenta frio. Entendes? Nosso corpo não aguenta frio. Pegando essa narrativa, transportando lá na Europa, eu não consigo entender como é que a Europa tem problema de habitação. Ponto número 1. Boa economia em certos países, como por exemplo a Alemanha, país mais rico da Europa. Boa economia. Vamos lá, mas o quê? Tem muitas empresas que entregam emprego para a população, tem muito emprego, tem saneamento básico e não tem tanta população assim. Esses países europeus não têm tanta população assim. Se eu olhar aqui, por exemplo, a população total da Europa, a Europa tem uma população total de 744,4 milhões de habitantes. População total da África, 1,5 bilhões. Estou a comparar realidades distintas? Não estou a comparar. É para vocês terem uma visão como é que nós, a olhar aquela notícia de países grandes, como países europeus, países que são espelho de desenvolvimento e empregabilidade, industrialização, ainda aflige-se com problemas de habitação, entendeu? Esse problema seria só nós a discutir. Agora, vocês também estão nos ajudar a discutir problema de habitação. Ponto. Essa questão toda de falta de habitação, escassez, não sei quantos, também é arrastada até Portugal. Muitos imigrantes já vieram à tona reclamando que não existe habitação e as habitações que estão disponíveis têm um preço muito alto porque tem muita demanda e isso acaba fazendo com que muita gente também acaba vivendo na rua mesmo tendo emprego. Aqui em Angola, por exemplo, quando você tem emprego, você não está na rua. Aqui em Angola, quando você tem emprego, você pisou na mola. É basicamente isso. O problema do angolano comum resume-se em falta de emprego. Tanto é que você, quando vê vídeos de ativista gritar, não sei quanto, o grito central sempre será: não temos emprego, não temos emprego. E nesse exato momento que vos falo, está a rolar uma manifestação aqui em Angola sobre a subida de combustível. Estão lá os cidadãos protestando sobre a subida de combustível. Penso eu que não vai resultar em nada. Por quê? Primeiro, não existe nenhum tipo de politicagem que o próprio governo implementou veementemente, depois alterou porque a população gritou. Então não vai resultar em nada. Mas é bom que a população se manifeste, porque assim mostramos a liberdade que nós tanto queremos, certo? Então é isso aí, meu parceiro. Esse conjunto, né, de interrogação que eu tive ao longo da apreciação desse vídeo da DW. E é incrível como a sociedade não importa, os problemas nunca serão resolvidos. E quando eu vi esses vídeos aqui, eu fui dar uma pesquisada sobre os projetos de habitação e de combate à pobreza do passado. Mano, existem projetos de combate à pobreza que diziam que iriam erradicar a pobreza e a falta de habitação, pelo menos até 2018. 2018 passou, depois falaram 2025, 2025 está a passar. Então chega-se na conclusão de que não dá para resolver todos os problemas. Não dá. Nem dá para resolver 50% dos problemas que existem no mundo. Problemas sociais é que fazem o mundo funcionar. Só que uns têm o azar de sofrer mais que os outros. É o equilíbrio da vida. Mas é isso aí, meu parceiro. Inscreva no canal, atenção de sugestão de partilhar os vídeos interessadas. A gente vai confraternizando, trocando ideia. O que vocês acham? Nos vemos na próxima. Tchau.